Será que vale a pena eu contratar uma hospedagem na Hostinger? Será que a Hostinger é bom? Será que a Hostinger é confiável? É sobre esse tema que eu decidi trazer para você nesse vídeo. Eu separei basicamente 6 pontos para que você possa, obviamente, analisar, e também foram pontos que eu pude analisar e na ótica de um usuário eu quero passar para você também, para que você tome as suas decisões de uma forma um pouco mais facilitada, tá ok? O conteúdo tá bem interessante, mas antes eu não posso deixar de pedir, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho, porque o objetivo desse canal é sempre trazer conteúdo de valor para minha audiência e também para você que está me conhecendo agora através desse tutorial. E eu tenho certeza que se você maratonar ao longo dos vídeos aqui do canal, você vai aprender muito, vai criar sua estrutura na internet e vai agregar muito valor para o seu negócio. E agora, me apresentando rapidamente, meu nome é Daniel Martins, sou empreendedor digital e eu tenho certeza que todo o conteúdo aqui do meu canal de alguma forma vai ser útil para você que quer criar sua estrutura na internet, seja site, seja loja virtual. Eu tenho certeza que de alguma forma todo o conteúdo aqui do meu canal vai te auxiliar. Agora eu quero apresentar para você 6 pontos que eu decidi separar para de fato avaliar se a Hostinger vale a pena ou não. E o primeiro ponto que eu separei é: você precisa verificar se a empresa que você pretende contratar uma hospedagem é confiável ou não. Foi justamente o que eu fiz com a Hostinger, apesar de que eu já conhecia a Hostinger já há um bom tempo. Estou falando na ótica de um usuário. Antes de eu contratar a hospedagem da Hostinger, eu tive também, obviamente, que avaliar para ver se vale a pena ou não. E um parâmetro bem interessante que você tem para poder avaliar se essa hospedagem vale a pena ou não é o site do Reclame Aqui. Você acessando o site do Reclame Aqui, você vai digitar lá, por exemplo, Hostinger. E quando você digita Hostinger, não vai aparecer apenas Hostinger, mas vai aparecer as empresas que também trabalham com hospedagem. E ali você vai conseguir ver a pontuação dessas empresas. Eu vou deixar passando aqui na tela só para você ver basicamente como que eu fiz para poder fazer essa pesquisa, que é muito simples, e você logo vai ver a pontuação das empresas que trabalham com hospedagem. E a melhor pontuação que eu localizei nesse exato momento é a pontuação da Hostinger. Pelo que eu percebi, ela sempre procura responder a todos que perguntam a ela ali, então ela tem um índice muito bom e ela tá com uma nota, com uma pontuação de 8.8, ou seja, de 10, que é a nota máxima, ela tá com uma nota de 8.8, a nota máxima para o segmento dela, em comparação inclusive com as concorrentes. Isso você pode fazer essa comparação depois. Então a primeira análise que você precisa fazer é entrar no Reclame Aqui e ver se a empresa que você pretende contratar uma hospedagem está com uma boa pontuação, se ela está respondendo aos clientes ali por meio do Reclame Aqui. Isso é muito importante até para você ver se os clientes dela estão sendo bem atendidos através do Reclame Aqui. Então eu já considero aí um ponto extremamente positivo para a Hostinger. O segundo ponto que você precisa também analisar foi o que eu fiz. Você precisa analisar qual é o tamanho do seu projeto, ou seja, qual é o tamanho do site que você pretende criar dentro de uma hospedagem, para que você obviamente possa saber analisar qual é o melhor plano de hospedagem para o seu projeto. Se você pretende, por exemplo, apenas criar um site institucional sem querer criar outros projetos, você tem, por exemplo, dentro da hospedagem da Hostinger, você tem uma hospedagem mais em conta, que é a hospedagem single. Agora, se você quiser contratar uma hospedagem que possa comportar mais projetos, mais sites, então você tem a hospedagem premium, entre outras hospedagens dentro da hospedagem da Hostinger. Então é muito importante você saber qual é o tamanho do seu projeto para que você possa definir qual é o melhor plano para o seu site ou para a sua loja virtual. Nesse segundo ponto, também eu recomendo a Hostinger porque ela aborda tanto sites básicos que não tem tanta visualização, como também sites que possuem muitas visualizações. Então a hospedagem dela vai conseguir comportar de acordo com o plano. Por isso que eu falo, é importante você entender o seu negócio para que você possa entender qual o melhor plano que você possa adquirir, beleza? Inclusive no site da Hostinger tem um plano lá mais popular, que é a hospedagem premium, que é a hospedagem que é mais adquirida ali pelos clientes da Hostinger. Inclusive um dos pacotes que eu tenho na Hostinger é a hospedagem premium. Eu tenho um vídeo aqui já falando sobre essa hospedagem, caso você queira saber, tá na descrição desse vídeo. E o terceiro ponto que eu trago para vocês é com relação ao painel da sua hospedagem. Quando você for contratar uma hospedagem, seja qual for a empresa, é muito importante você avaliar
como que é o painel da sua hospedagem, se ele é amigável ou não, se ele é fácil e intuitivo de você mexer ou não, principalmente para você que é iniciante, que ainda não sabe de que forma criar o seu site. Então você precisa de um painel da sua hospedagem de forma muito intuitiva, fácil de você criar os seus projetos através do painel da sua hospedagem. E o que eu acho interessante, por exemplo, do HPanel da Hostinger, que é justamente o painel da hospedagem da Hostinger, é que ela é amigável. Você consegue criar o seu subdomínio, você consegue criar os seus e-mails, você consegue criar os seus projetos dentro desse painel da hospedagem, que vai facilitar você de criar o seu projeto através dessa hospedagem. E é claro, aí você pode criar o seu site através do WordPress, através do criador de sites da Hostinger, até mesmo uma loja virtual também você pode criar de uma forma muito facilitada. Por isso que eu recomendo, se você for analisar qualquer outra plataforma, recomendo você ver vídeos na internet para você poder avaliar se o painel, de fato, ele é um painel amigável que você vai se acostumar. Inclusive, eu fiz um vídeo fazendo um overview, ou seja, fazendo todo um passo a passo, mostrando todo o painel da hospedagem da Hostinger. Eu vou deixar o link desse vídeo que eu fiz aqui na descrição desse vídeo para você poder acessar e também verificar como que funciona o painel da Hostinger, tá ok? E o quarto ponto, não menos importante do que os outros, é porque a Hostinger ela tem um servidor dela aqui no Brasil. Isso facilita muito a comunicação dos arquivos do seu site com quem estiver acessando o seu site. Deixa eu falar de uma forma um pouquinho mais facilitada para você poder entender. Quando a pessoa aqui, por exemplo, no Brasil, se o seu público, se os seus clientes estão no Brasil, quando ele acessar o seu site ele vai abrir muito mais rápido. Por quê? Porque o arquivo do seu site está no servidor aqui no Brasil. E isso facilita muito a comunicação do seu cliente quando ele acessa o seu site, e o seu site obviamente vai abrir muito mais rápido. Existem outros fatores que vai fazer com que o seu site abra mais rápido, mas um dos fatores é o servidor. E considerando que o servidor da Hostinger está aqui no Brasil, o tempo de carregamento do seu site vai ser bem diferenciado, e quando o cliente acessar, ele vai conseguir visualizar o seu site de uma forma muito mais rápida. Por isso que eu separei o servidor aqui no Brasil como sendo o quarto ponto importante para você analisar quando você for contratar uma hospedagem para o seu site ou até mesmo para sua loja virtual. E o quinto ponto que eu separei é: pense a longo prazo. Por que eu coloquei pense a longo prazo? Se você tem um projeto e você quer criar esse projeto na internet, você precisa criar ele de forma duradoura. Se você tem um negócio e a sua empresa ainda não tem um site ou não tem uma loja virtual, você precisa criar a sua estrutura de uma forma duradoura na internet. Por que eu digo isso? Para que os próprios mecanismos de buscas, como Google, entre outros mecanismos de busca, possa ler o seu site e possa criar ainda mais autoridade para o seu site, uma vez que você obviamente está criando conteúdo para o seu site, está alimentando o seu site de forma estratégica, considerando ali as palavras-chave. Se você trabalha, por exemplo, com criação de conteúdo, com blog, então você vai criando conteúdo e ao longo do tempo o seu conteúdo vai ganhando relevância, vai ganhando autoridade, o seu domínio, o seu site. Por quê? Porque você criou de uma forma pensando a longo prazo. Então, quando você pensa a longo prazo, pensa com estratégia, você consegue criar um site duradouro e lucrativo para o seu negócio. Por isso que eu recomendo você pensar sempre a longo prazo. Tá ok? E quando a gente pensa a longo prazo, você está pensando no crescimento do seu projeto. Por exemplo, se você está pensando no crescimento do seu projeto e você visualiza que daqui 3 anos você vai estar com um número muito maior de visualização no seu site ou na sua loja virtual, vai estar gerando muito mais tráfego para o seu site ou para a sua loja virtual, então você consegue fazer upgrades para outros planos, os planos mais robustos que a Hostinger oferece. Então, por isso que é muito importante você entender qual é a fase que você está hoje, para você poder entrar nessa fase, entrar num plano correto, e com o tempo, conforme o seu site, o seu projeto for gerando mais visualização, mais movimentação no seu site, você pode mudar de plano automaticamente ali com o apoio do suporte da Hostinger, beleza? Então, considere esse ponto também sendo muito importante aí para o seu projeto. Pense sempre a longo prazo.
E o sexto e último ponto é com relação a suporte da Hostinger. Como que funciona o suporte da Hostinger? Vamos lá. Quando você contrata a hospedagem da Hostinger, você vai ter acesso ao suporte lá no seu painel, o seu HPanel da Hostinger. Ali você vai conseguir ter o diálogo ali através de um chat de atendimento do suporte juntamente com você. Então, se você tem alguma dúvida, você vai conseguir chamá-los através desse chat que geralmente fica no canto inferior direito ali. É só você clicar e ali você vai conseguir se comunicar com a equipe do suporte, obviamente apresentando ali as suas dúvidas. E falando um pouco da minha experiência, eu nunca tive nenhum tipo de problema com relação à demora do suporte em me atender, em alguma solução que eu pedi para eles e eles ficaram de me responder e não me responderam. Muito pelo contrário, todas as situações que eu apresentei para eles, eles me apresentaram uma solução interessante, uma solução que realmente era aquilo que de fato eu esperava. Então, o atendimento é humanizado, então a minha experiência tem sido muito positiva com eles até o momento, então eu considero também isso sendo um ponto muito positivo do suporte da Hostinger. Então, quando você contrata uma hospedagem da Hostinger, ali você vai ter acesso ao suporte através de um chat de atendimento online e é uma pessoa do outro lado, não é um robô, não é nada disso, é uma pessoa que vai estar se comunicando com você e ali tirando, obviamente, as suas dúvidas, tá bom? Então, olha, gente, eu considero isso como sendo um ponto muito importante. Então, basicamente, são esses 6 pontos que eu considero muito importante para você avaliar se a Hostinger vale a pena ou não. Na minha avaliação, de fato, vale a pena, tanto que é uma hospedagem que eu utilizo hoje. Se ficou alguma dúvida com relação a, Daniel, como que eu contrato uma hospedagem na Hostinger, eu vou deixar um vídeo agora no final que vai mostrar para você como que contrata uma hospedagem da Hostinger. Ah, Daniel, tenho dúvida de como criar um site na Hostinger. Eu vou deixar também um outro vídeo mostrando como que você pode criar um site também dentro da plataforma da Hostinger, utilizando o WordPress, utilizando o criador de sites, enfim. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.